Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre como foi a minha experiência com a espera de 2 semanas, quais foram os sintomas que eu senti quando eu testei positivo para a minha gravidez. No meu caso, como eu consegui pegar bem cedinho, eu consigo imaginar que talvez eu comecei a produzir HCG tipo 2 dias antes de eu conseguir testar positivo. Eu não tive quase nenhum sintoma antes do positivo, mas então com 9 dias pós-ovulação, eu tava na semana 3, mais 3 dias, né? Isso é uma outra coisa. Uma vez que você testa a sua gravidez, então se por exemplo, né, você esperou até o 14º dia para testar a sua gravidez, você tá 4 semanas grávida. Isso é uma coisa que também foi uma surpresa pra mim, deve ser pra todo mundo, quando você escuta a primeira vez. É engraçado porque, tecnicamente, você tá 2 semanas grávida e não 4, porque a sua ovulação aconteceu no meio daquele período de 28 dias. O início dessas 4 semanas foi o dia que você menstruou, então você literalmente não estava grávida, inclusive a menstruação é uma prova que você não tá grávida. O fluxo ali contínuo de 3, 4, 5 dias, ele é uma indicação de que a pessoa não tá grávida. Mas na medicina foi denominado que o primeiro dia da sua gravidez é o dia da sua última menstruação. Foi uma forma que o sistema de saúde encontrou de padronizar as datas, né? E aí, a partir do primeiro dia da sua última menstruação, eles contam 40 semanas para determinar qual é o provável dia que o seu bebê vai nascer. Esse provável dia deve ter um nome em português melhor que isso. Eu sei que em inglês chama due date. Esse due date, é claro que é uma previsão. Se eu não me engano, acho que 20% dos bebês nascem no due date, ou até menos que isso. A maioria dos bebês nasce antes ou depois, né? É muito raro quando acerta exatamente aquele dia. Mas logo depois do positivo eu já comecei a sentir sintoma, que é um sintoma que eu tenho até hoje e que parece que vai durar até o fim da minha vida. Já tá passando 7, 8 meses que eu tô fazendo isso direto e parece que nunca mais vai acabar, que é fazer xixi constantemente. Uou, de repente eu tinha vontade de ir no banheiro o tempo todo e eu não tinha noção que isso ia acontecer tão cedo. Eu achei que essa coisa, né, de pessoas grávidas fazendo xixi o tempo todo é porque o bebê tá apertando a bexiga, né, ela fica menor e você fica com vontade de fazer mais xixi o tempo todo. E isso é verdade na metade pro final da gravidez. Ainda tem esse fator que piora essa situação. Mas o que acontece no início é a sua produção sanguínea, ela já começa a aumentar, o seu rim aumenta de tamanho e até o seu batimento cardíaco também aumenta de frequência, para que você consiga filtrar mais sangue, né? O seu volume de sangue aumenta, para você conseguir dar conta de nutrir, né, essa nova vida que está sendo gerada. E aí isso faz com que o seu sistema sanguíneo tá em alta, né, em super capacidade. O seu rim tá trabalhando mais e você tá produzindo literalmente mais xixi. Então, no começo, não é exatamente o bebê ou o útero que tá apertando ali a sua bexiga. Isso acontece um pouco mais pra frente. Além dos hormônios em si, eles também geram essa urgência de ir no banheiro, mas você literalmente tem mais sangue para filtrar e você tá produzindo mais xixi. É um efeito que acontece, para minha surpresa, e no meu caso, desde a primeira semana que eu testei positivo. Durante essa semana, eu senti muita azia, e isso começa pelos hormônios também que são produzidos, se eu não me engano, principalmente a progesterona e um hormônio que chama relaxin, que começa no início bem pouquinho, né, mas ele já começa a soltar ali as suas juntas e os ligamentos para que você consiga acomodar o bebê crescendo e também para a hora do parto ele conseguir passar, né, pelo canal vaginal. Então esses hormônios eles trabalham de forma que eles soltam os ligamentos, eles deixam os ligamentos um pouco mais fracos. E inclusive isso pode afetar, por uma forma muito louca, né, o seu esfíncter ali do esôfago, né? Então, se ele não consegue ficar 100% fechado, você tem um pouco de refluxo, né, do seu estômago e inclusive a sensação de queimação, né, a azia.
E isso foi eu já tenho azia há muitos anos na minha vida, então só um pouquinho desse hormônio no início já foi o suficiente pra eu começar a sentir bastante azia. Esse obviamente é o meu caso. Talvez azia não é um sintoma que você vai sentir de cara. Eu não lembro se foi desde a primeira semana, mas desde o começo e até hoje eu tô produzindo mais muco. Isso é uma coisa que o seu corpo produz mesmo. E ele não divide em só muco vaginal, ele produz muco no todo o corpo. Inclusive, por exemplo, no nariz. E eu tenho mais nariz entupido, assim, não chega a ser igual uma gripe, igual uma alergia, mas eu tenho que assoar o nariz mais vezes por dia do que eu fazia antes. É um sintoma de gravidez também. Não exatamente super nariz entupido, mas tipo um pouquinho mais entupido que o normal. Eu tava um pouco cansada, mas não muito. A fadiga vem nas próximas semanas, no primeiro trimestre, foi super pesado pra mim. Eu tive algumas ondas de calor, né? Então, acho que algumas vezes, não foram muitas. Eu coloquei aqui, eu não escrevi quantas vezes. Mas algumas vezes eu senti ondas de calor que eu chegava a suar do nada. Eu não tava fazendo exercício, eu não tava andando, eu tava sentada. Eu coloquei aqui até às vezes antes de dormir, eu tava deitada na cama e eu começava a sentir um calor, eu começava a suar e isso passava. Mas eu tive definitivamente algumas ondas de calor. Eu tive tontura por um dia, eu coloquei aqui por quase 2 horas. Eu falei com minha médica sobre esse sintoma e você sempre deve falar com seu médico em qualquer tipo de sintoma que você acha que pode ser alguma coisa errada acontecendo, né? Pra ter certeza do que tá acontecendo. No meu caso, foi monitorado, eu só tive um acontecimento, só foi aquela vez. A minha doutora explicou que provavelmente foi esse aumento de fluido no corpo, né? Principalmente o aumento de sangue. O corpo começa a reter bastante água para poder produzir esse sangue, esse volume maior sanguíneo, né? Então, isso pode ter gerado, né, esse episódio de tontura que eu tive. E a minha sede aumentou também. É muito, 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 muito importante do início ao fim e após a gravidez você manter seu corpo extremamente hidratado. Na verdade, durante toda a nossa vida. É importante a gente se manter sempre muito hidratado. Mas especialmente durante a gravidez, quando você tá produzindo mais sangue e eventualmente você vai começar a produzir também, logo de cara, se eu não me engano, o líquido amniótico. Na verdade, o líquido amniótico ele é trocado. Se eu não estiver errada, ele é trocado completamente a cada mais ou menos 3 horas. Então você realmente quer sempre se manter hidratado durante toda a gravidez. E no começo eu não tive tanto problema porque minha sede aumentou demais. Eu acho que é até uma forma do corpo falar isso, né? Então eu comecei nossa, eu tomava no mínimo 3 litros de água por dia. Eu tava com muita sede. Na última semana que eu vou comentar nesse vídeo aqui, porque eu tô falando da espera de 2 semanas, né? Então da semana 3 e 4. Na semana 4, eu coloquei aqui nas minhas anotações que eu ia no banheiro o tempo todo, a bexiga como se tivesse cheia de repente. Então assim, eu me sentia muito apertada do nada, né? Do nada eu falava, meu Deus, eu preciso ir no banheiro e tem que ser agora. E a cada 2, 3 horas, desesperadamente. Às vezes só depois de 1 hora. Bom, eu também tava bebendo mais água, né? Mas eu tava indo no banheiro constantemente pra fazer xixi. Eu senti o meu coração bater muito rápido só de subir um lance de escadas. Carregando algumas caixas leves, que fazia parte do meu trabalho. Eu cuidava das entregas no escritório também. E eu tava acostumada a fazer isso várias vezes por dia, diariamente. Mas nessa semana eu senti que uma das vezes que eu subi a escada, eu senti assim meu coração bater super forte. Eu senti um pouco de azia e alguns dias eu senti uma cólica moderada, fraca a moderada, por algumas horas de cada vez. Ela não ficou o dia inteiro continuamente, mas durava um tempinho. E essa cólica, ela durou 3 dias. Então esse processo de implantação não é exatamente uma coisa que acontece em alguns minutos, né? Pode durar alguns dias para ele conseguir finalmente ali, né, o embrião
fazer as conexões vasculares, né, e tudo que precisa, né, e realmente se enterrar ali no endométrio, né, dentro do útero. E tava misturado com dor de barriga. Pra mim, as minhas TPMs, isso vai ser super awkward de falar, mas é verdade. Tem gente que passa por isso, eu sei que eu não tô sozinha. Mas pra mim, antes da minha menstruação, eu sentia um pouco de cólica, mas eu tinha muita piriri, dor de barriga. Eu acho que eu já vi em algum lugar que realmente tem uma conexão quando você... Não sei se é hormonal, eu não sei exatamente o que acontece, mas quando algumas pessoas, quando tem cólica, quando tá acontecendo alguma coisa no útero, também dá dor de barriga, né? O intestino reage de uma forma que não é o que você tá querendo. Não era nada muito grave, mas era meio chato. Especialmente sentir a dor de barriga. Teve dias que eu não senti absolutamente nada. Saudade desses dias. E foi basicamente isso, os sintomas que eu senti. E eu quero contar um pouquinho sobre todos os possíveis sintomas que as pessoas podem sentir durante essa espera de 2 semanas. Os sintomas possíveis dessa espera de 2 semanas, pode acontecer um sangramento leve. Então, quando acontece ali a implantação do embrião, existe a chance de você ter um sangramento que podem ser assim gotinhas, ou pode nem encher um protetor diário, assim, é bem pouquinho mesmo. Se você tiver um sangramento muito intenso, isso é uma coisa que você realmente quer falar com médico, né? Dependendo do dia do seu ciclo. Ou então pode ser que seja a menstruação vindo um pouco mais cedo. Eu tive muito isso no começo, não nas primeiras 2 semanas, mas no primeiro trimestre eu tive muitos gases. Uau! Gases como nunca antes. No meu caso, eu tive sorte de que 95% dos meus gases eram arroto. E era impressionante, eu chegava à noite, depois das 9, 10 da noite, por algum motivo, eu virava uma máquina de arroto. Era terrível. Inclusive, isso me aliviava bastante. E eu podia ter passado o dia inteiro sem comer nada que gerasse gás, né? Eu não tomava nada com gás, não tomava refrigerante, não tomava... não comia feijão, sei lá, nada assim que gerasse gás. Mas, oh boy, o meu corpo gerava muito gás. Aliás, esse é um outro efeito dos hormônios, né, da gravidez. Ele faz a sua digestão ficar mais lenta, que, na verdade, gera um resultado muito bacana, porque você consegue absorver mais nutrientes de cada coisa que você come. Então, isso é uma coisa legal, mas o que não é legal é que pode gerar constipação em algumas pessoas e pode gerar muitos gases, né? Você tá com a comida ali parada por um pouco mais tempo. Não parada exatamente, mas assim, ela se movendo muito mais lentamente, com toda a sua flora intestinal, as suas bactérias, né? Tudo isso vai gerando gases que, dependendo da altura que tiver, vai fazer você arrotar ou soltar muito pum. Eu assisti um vídeo de uma menina, muito engraçado, o jeito que ela falava, que ela descobriu que estava grávida porque ela começou a soltar pum sem parar. Ela falou, alguma coisa tá errada. E aí ela falou, opa, eu lembro que na minha gravidez anterior eu senti um pouco disso, então deixa eu fazer o teste, e deu positivo. Então, é um efeito que pode acontecer com você. Fazer xixi o tempo todo, acho que eu já falei, né? Então, se você tá fazendo de repente, assim, na sua final da 3ª, 4ª semana do seu ciclo, você começou a ir no banheiro e ter essa urgência de ir no banheiro o tempo todo, isso pode ser um sinal de gravidez. Um que a gente conhece, clássico, são os enjoos. Se você sentir enjoo e se você sentir que o cheiro das coisas começou a ficar muito forte, né? Esse senso do olfato ficou aguçado demais e tudo começa a cheirar até mal pra você, assim, um sabonete, você acha que o cheiro é forte demais, ou comida, as coisas são... o cheiro é muito forte, ou então alguma coisa que você tá tendo, assim, uma repulsa, né? Isso pode ser um sinal de gravidez, isso é um clássico, enjoo. Eu tive muito enjoo no primeiro trimestre. Um pouquinho, quase nada no segundo e, na verdade, um pouco mais agora no terceiro. Mais do que eu tive no segundo trimestre. Mas no primeiro eu tive diariamente por um período. Só que não foi no começo, não foi no primeiro mês, né? Pra mim demorou um pouquinho pra vir, mas certamente ele veio.
Não foi divertido. Batimento cardíaco mais rápido. Então, se você percebeu que o seu coração, né, ou se você de alguma forma monitora isso, se você tem um relógio fitness, você vai ver que o seu batimento cardíaco vai ficar mais elevado. Inclusive, foi super engraçado, porque eu recebi uma notificação quando eu tava na minha 5ª semana de gestação, meu relógio falou... aliás, não na 5ª semana de gestação, quando eu tava na 7ª, né, semana, o meu relógio falou assim: a gente notou uma diferença no seu ritmo normal, faz 5 semanas que seu batimento cardíaco subiu de tanto para tanto. E eu falei, nossa, que engraçado, é exatamente em 5 semanas que eu tive o resultado positivo de gravidez, né? Então, bateu ali, porque você tá com volume sanguíneo maior, você tem que bombear mais sangue, o seu coração precisa dar conta daquele volume maior, né? O seu corpo tá em sobrecarga. Inclusive, isso e outros fatores podem trazer também fadiga, né? Então, mesmo você sem fazer nada, parado ou parada, você vai sentir que a sua energia tá mais baixa, você tá mais cansado, porque internamente seu corpo tá trabalhando muito, né? Super hora extra, overload, para poder gerar essa nova vida, que é uma coisa muito impressionante e louca, né? Sensibilidade nos seios e no mamilo. Pra mim não foi tanto no mamilo, não percebi tanto, mas essa região toda, assim, os seios, assim, até um pouco da axila. Tava doendo demais, era ruim, era difícil colocar sutiã. Se eu tivesse deitada, assim, apoiada na cama, ou até fosse me virar de um lado pro outro, doía demais, demais, demais. Então, isso foi uma coisa que eu também senti no início. Se você tá monitorando a sua temperatura, existe um monitoramento que algumas pessoas fazem de basal body temperature, e você monitora num período muito específico do dia, assim que você acorda, antes de levantar e sair da cama, depois de ter dormido um determinado número de horas, e você mede todo dia no mesmo horário, enfim. Foi uma coisa que eu fiz também por um período para me ajudar a ter mais informação sobre o meu ciclo. Porque você também consegue ver, após a ovulação acontecer, você consegue ver um aumento na temperatura e uma queda, né? Que indica que a ovulação aconteceu. Um método de você monitorar a sua temperatura não é muito efetivo se você tá tentando engravidar aquele ciclo, porque ele só vai mostrar para você um resultado quando já aconteceu a ovulação e quando provavelmente você já não tem mais chance de fecundar aquele óvulo que vive 24, 48 horas. Mas se você fizer isso ao longo de meses e você, né, colocar isso num aplicativo que faça a estatística para você, ele já consegue prever quando que você vai conseguir ovular da próxima vez, junto com a informação, né, de quando que foi a sua última menstruação, etc, etc. Né, então é um ponto a mais, né, de informação que eu monitorei por um período. É muito chato, não recomendo, porque tem tudo isso que eu falei, tem que ser na mesma hora todo dia, inclusive sábado e domingo. Se você acordou no meio da noite, isso pode afetar em alguns pontos decimais, né, a sua temperatura, para mais ou para menos. E não é um método que funciona igual você monitorar o LH, que vai te falar ali naquele ciclo que você pode tentar para dar certo ainda naquele ciclo, né? Mas se você monitora a sua temperatura, você vai perceber que ela dá um pico depois da ovulação. Talvez ela caia um pouco, mas ela se mantém alta durante a segunda metade do seu ciclo. E isso pode ser um sinal de gravidez também. Dor de cabeça, isso é uma coisa que pode acontecer. Tem muita coisa acontecendo no seu cérebro também, em termos de produção de hormônios e todo o controle do que está acontecendo no seu metabolismo. Então, dor de cabeça ou tontura, né, devido ao volume sanguíneo e tudo mais, o seu fluido corporal, isso pode acabar gerando um pouco de dor de cabeça. Fome intensa, então seu corpo sabe que você tá criando uma vida e sabe que você precisa de muitos nutrientes. Eu acho que é isso que acontece, sei lá. Mas você tem, algumas pessoas sentem uma fome assim, como se você fosse um buraco sem fundo mesmo. E infelizmente algumas pessoas que sentem essa fome intensa também sentem enjoo e repulsa de comida, que é uma combinação. Eu tive algumas vezes, eu não tive tão pronunciada a fome, mas quando você tem os dois juntos é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo. Você não consegue pensar em outra coisa. Tudo que você quer é comer,
mas você não consegue pensar em uma comida que é boa, que te apetece. É uma combinação que não é legal. Todo esse fluido, a gente já falou do muco também, mas você vai... É possível que exista mais discharge. Como fala discharge? Eu não sei, vou colocar aqui. Mas você vai ter mais... É possível... Tem gente que não tem gente que tem. Eu não tive tanto no começo, mas sem dúvida isso aumentou conforme a gravidez foi progredindo no meu caso. Mas você vai produzir mais discharge. E de novo, se tiver cheiro estranho, cor estranha, ou é uma quantidade muito, muito diferente do que você tem normalmente, sempre importante falar com o seu médico, sua médica. Tem alguns outros sintomas, mas acho que esses são os principais para as primeiras 2 semanas, porque você ainda tá bem no comecinho, né? Então é difícil a gente saber logo de cara. O efeito do HCG ainda não tá tão pronunciado nesse início. Eu vou fazer um vídeo, eu já tenho uma lista de sintomas bizarros que eu não tinha nem ideia que ia acontecer durante a gravidez e aconteceram. Alguns comigo e outros que eu vi na internet também. Esse é um outro vídeo que assim que ele tiver postado, eu também vou deixar linkado aqui, tanto na playlist como sugerido aqui no final do vídeo pra você ver. Porque tem algumas coisas meio loucas. Podem acontecer no corpo durante a gravidez. Eu quero que vocês vejam esse vídeo. É um dos vídeos que eu tô mais ansiosa pra filmar, porque é muito maluco. Muita coisa que eu não imaginava que ia acontecer. E é isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.